agradecer a presença de Dom Carlos. Eu gostaria, Dom Carlos, que o senhor recebesse essa acolhida. E gostaria de pedir que o senhor pudesse saudar esse povo que aqui está. Muito boa tarde. Eu não preparei nada para dizer para vocês. Só que eu gostaria de falar que quando eu cheguei aqui estava escrito O Banquete do Cordeiro, que é um dos livros do professor Scott Hahn. Eu li esse livro com muito cuidado, tirei notas dele, porque a tese do livro é a seguinte: ele reproduz toda a última ceia de Jesus, com todos os passos, né? A última ceia estava muito bem definida. Eles tinham aquelas ervas amargas, tinham o pão ázimo, tinham um cordeiro assado e tinham momentos em que eles tomavam um copo de vinho. Perdão, eu vou retificar de novo. Eu li o Banquete do Cordeiro, mas eu li o quarto cálice. Isso, obrigado que vocês me ajudaram a lembrar. O quarto cálice é fantástico, esse livro, porque ele vai explicando, tem o primeiro cálice, tem o segundo cálice, qual foi o quarto cálice. Então ele vai mostrar, vou vender o livro para vocês, no caso, ele vai mostrar que o quarto cálice Jesus não tomou na ceia, junto com os apóstolos, antes da oração no horto e da crucifixão. Mas o quarto cálice foi o último que Jesus tomou quando pronunciou as últimas palavras na cruz. Quando os soldados ofereceram uma esponja com vinagre ali, tinham oferecido no começo, que era uma espécie de narcótico, mas Jesus não tomou porque ele queria ficar consciente até o fim. Mas depois ofereceram outra vez. E aí Jesus tomou, provou o cálice. Quando Jesus disse, tenho sede, lembram disso? Tenho sede. Aí eles ofereceram este, que era um vinho, uma coisa assim, e Jesus experimentou. E Jesus disse, tudo está consumado. Inclinou a cabeça e morreu. Então o quarto cálice, ele explica muito bem explicado, é este que Jesus tomou na cruz, quando ele diz concretamente, que toda a missão que recebeu do Pai, de oferecer a sua vida, derramar o seu sangue, se completou nesse momento, quando ele diz, tudo está consumado, e expirou. E aí foi o momento do véu do templo se rasgou e a redenção se realizou. Então isso eu lembro não sei se ele já contou aqui do cordeiro, do banquete do cordeiro também, que ele conta a conversão dele, que é muito interessante também, né? Não sei se ele já contou isso. Pouquinho, né? Porque ele como bom evangélico e professor de teologia, ele estava meio inquieto com a missa. Então ele foi assistir uma missa, se eu me enganar, depois ele me corrija. Ele foi assistir uma missa católica, mas por via de dúvidas ele levou uma Bíblia debaixo do braço, né? Para ficar bem pegado à sua consciência, à sua tradição evangélica. E quando ele viu o sacerdote dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele, como conhece muito bem o livro do Apocalipse, Revelations, ele viu a ligação entre a missa e o Apocalipse. O Cordeiro, né, diante do qual os 24 anciãos estão prostrados. Então ele percebeu que a missa estava realizando ao vivo o que era previsto no livro do Apocalipse. Aí ele percebeu que ali estava a verdade, né? E depois, uma coisa muito interessante da história do Scott Hahn, a conversão dele. Estou falando about you.
Veja o que é interessante. A gente precisa sempre aprofundar no nosso conhecimento de Deus e da fé. Nunca poderemos chegar um dia e falar, eu já sei de tudo, já aprendi tudo, né? Ele era um grande professor e ele, se eu tiver com algum detalhe não muito perfeito, ele vai corrigir depois. Mas ele conheceu um sacerdote católico que tinha uma biblioteca muito grande, com todos os livros dos padres da igreja, muitos livros dos padres da igreja, né? E ele começou a ler os padres da igreja, né? E lendo os padres da igreja, ele começou a entender que a nossa fé católica era a verdadeira, né? Aliás, não vou me estender mais, prometo, Fernando. Os nossos irmãos protestantes falam sola escritura, né? Eu só fico com a escritura, nada mais fora do que a escritura. Mas outro dia, como a gente aprende coisas, né? Outro dia nós lemos na primeira leitura da missa aquela cena do diácono Filipe, que o Espírito Santo manda se aproximar de uma carruagem do eunuco ministro da rainha Candace, da Etiópia, que estava voltando, né? Estava lendo em voz alta o livro de Isaías, né? E o Espírito Santo falou, aproxima-te desse homem, para essa carruagem. Ele parou e perguntou para o homem, o que o senhor está lendo? Estou lendo aqui o livro de Isaías, você está entendendo? Você está entendendo o que ele está dizendo? Ele disse, como é que eu vou entender se não tenho ninguém que me explique? Essa frase é fundamental. Essa frase está no Novo Testamento e ela diz, eu só posso entender a Escritura se eu tiver alguém que me explique o que a Escritura quer dizer. Entende? Quer dizer, na igreja, a Escritura nunca está sozinha, isolada. Ela está sempre unida ao magistério e à tradição, que são os padres da igreja, né? Porque eu só tenho acesso aos livros da Escritura pelo testemunho dos antigos. Como é que eu sei que esses são os livros revelados, os livros canônicos e não outros? Porque houve outros livros também escritos que não foram considerados canônicos, né? Eu sei que esses são os livros verdadeiros, revelados por Deus, porque os padres da igreja, os antigos escritores já testemunharam, e depois o magistério da igreja também se manifestou. E veja mais uma coisa interessante, com isso eu termino. Eles falam, não, o magistério da igreja veio depois, eu só fico com a Escritura. Não! O primeiro concílio da história da igreja foi o concílio em Jerusalém, provavelmente no ano 49 e 50 depois de Cristo. Reuniram-se para resolver algumas questões teológicas que estavam surgindo naquele momento. Por exemplo, uma das questões era, se um pagão queria se converter cristão, ele tinha que se tornar primeiro judeu e depois se batizar, porque os primeiros cristãos todos eram judeus, né? Jesus é judeu, Nossa Senhora é judia, né? Todos os primeiros eram judeus. Então havia uma corrente chamada judaizantes, que dizia, todo mundo tem que primeiro se tornar judeu para depois cristão. Então resolveram fazer um concílio, e o concílio disse não, né? E esse concílio, no ano 49 ou 50, se realizou antes da publicação do primeiro livro do Novo Testamento. Pelos segundos estudos bíblicos que nós conhecemos, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito no ano 55. Antes de haver escritura, já havia magistério da igreja. Veja que interessante, né? Então, a escritura, a tradição e o magistério, né? Nunca separaremos essas três questões. E última palavra, ultimíssima, tá bom, Fernando? É que a tradição da igreja é viva. É errado... Não é para aplaudir. É errado a gente dizer, eu só fico com a tradição daqui para trás. Daqui para frente
eu não aceito. Não, o magistério da igreja, a tradição é viva, por isso nós lemos os textos dos padres da igreja, né? E também o magistério da igreja é vivo. O magistério está sempre a serviço da fé, a serviço da revelação, explicitando cada vez melhor as verdades que já foram reveladas por Deus. Mas ninguém é dono do magistério, né? Porque a revelação ela foi dada por Deus, né? A revelação é divina. A nossa fé, a origem da nossa fé, a origem da igreja é divina. A igreja não é uma criação humana. Nossa fé não é construída por elucubrações teológicas. A nossa fé foi dada por Deus, quando Deus revelou na Escritura, iluminando os santos padres, iluminando o magistério. Portanto, a nossa fé tem uma base segura, que é a sua origem divina. Nunca esqueçamos disso. A igreja é de Deus, porque Cristo é quem a fundou, né? O fim da igreja é sobrenatural, é a glorificação de Deus e a salvação das almas, né? E nós somos responsáveis também para tornar a igreja viva. Não podemos achar a igreja são os padres, a igreja são os bispos, são os religiosos. Todos, pelo fato de sermos batizados, somos responsáveis pela igreja. Não podemos criticar a igreja de fora, porque nós somos responsáveis por ela. Essa é uma das verdades, vamos dizer assim, a maior novidade, vamos dizer assim, do Concílio Vaticano II. Qual foi o grande avanço que o Concílio Vaticano trouxe? Capítulo 5º da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Qual o título do capítulo 5º? Vocação universal à santidade na Igreja. Quer dizer, todos somos chamados à santidade, né? Não existe cristãos de primeira categoria e cristãos de segunda categoria. Não, todos somos chamados à santidade, né? E, nesse sentido, todos somos iguais, né? E todos somos chamados a isso. Eu termino aqui porque eu entrei aqui sem estar no script, né? Só para dizer isso e dizer a você, Scott Hahn, que São José Maria esteve no Brasil há 50 anos, esteve em São Paulo, em D-City, há 50 anos, chegou aqui no dia 22 de maio de 74. Esteve em São Paulo por 15 dias. E você conhece São José Maria, eu também conheço, porque se eu sou alguma coisa hoje, eu devo a ele, né? Então, muito obrigado e bom prosseguimento do trabalho.